Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre distribuições amostrais, mais especificamente sobre a distribuição amostral da média. Então vamos relembrar o que é uma distribuição amostral. Quando nós escolhemos uma amostra de uma população, a gente pode estar escolhendo amostras diferentes, dependendo de quantos elementos a nossa população tem e de quantos elementos a nossa amostra é composta, a gente pode ter uma quantidade imensa de amostras diferentes. Para cada amostra, a gente pode estar interessado em estudar uma determinada estatística. Por exemplo, a média, o desvio padrão, uma proporção de indivíduos dentro dessa amostra. Então, para cada escolha diferente de uma amostra, eu posso ter um valor dessa estatística, que a gente chama de estimativa, eu posso ter uma estimativa diferente. O que a distribuição amostral faz é organiza na forma de uma tabela todas as probabilidades de uma determinada amostra associada a um certo valor de estimativa saírem quando a gente faz a escolha dessa amostra. Então, esse nome, distribuição amostral, é porque a gente vai montar uma tabela com as probabilidades de uma amostra associada a uma determinada estimativa, então associada a um certo valor de proporção, associada a um certo valor de média, sair quando eu faço o processo de amostragem aleatória simples da minha população. Na aula anterior, nós falamos sobre distribuição amostral da proporção. Então, suponha que você tem uma população com uma determinada característica, com uma determinada proporção entre os indivíduos dessa população. Por exemplo, a quantidade de homens e mulheres define a proporção de homens e mulheres na minha população. E eu quero extrair uma amostra dessa população. Mas ao extrair essa amostra, eu preciso lembrar que essa amostra não necessariamente tem a mesma proporção de indivíduos da minha população. Então, a distribuição amostral da proporção vai fornecer para a gente todas as probabilidades de uma determinada amostra que tenha um certo valor de proporção sair quando a gente faz essa amostragem aleatória simples. A gente fez um exemplo na aula passada, construiu do zero tanto a tabela, as probabilidades, as amostras possíveis, calculamos, então montamos a nossa tabela da distribuição amostral da proporção. E essa distribuição amostral, ela tem características que ajudam a gente a fazer cálculos sem a necessidade de montar toda aquela tabela, Então imagina, se você tem 20 amostras diferentes, eu preciso analisar qual é a proporção de cada uma dessas amostras, qual é a probabilidade de cada uma dessas amostras ser escolhida. Então eu sei que, para a distribuição amostral da proporção, o valor esperado da minha distribuição amostral é igual à proporção que eu quero estudar lá na minha população. Então eu não preciso da tabela para saber o valor esperado da minha distribuição amostral. Eu sei também que a variância depende da proporção da população, ou por essa fórmula aqui, P vezes 1 menos P dividido por N, N é o número de elementos da sua amostra, ou caso você tenha o número da sua população e esse número não seja tão grande com relação à amostra, a gente pode comparar aí se a gente tiver Nzão menor que 20 vezes Nzinho, eu tenho que colocar um termo corretivo na variância, que é esse termo que relaciona o número de elementos da população com o número de elementos da minha amostra. Então, dependendo da situação que a gente vai estudar, eu posso calcular a variância dessa forma ou então incluindo também o termo corretivo. Se eu tenho variância, desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Além dessas duas propriedades que vão ajudar muito a gente não precisar passar por aquele processo da construção de toda a tabela da distribuição amostral, existe um resultado que garante para a gente que se o tamanho da minha amostra for razoavelmente grande, eu posso aproximar a distribuição amostral da proporção por uma distribuição normal. Essa normal, ela vai ter média e desvio padrão, Essa normal aqui, ela tem média e desvio padrão, onde a média é o valor esperado, dado no item A, que é igual à proporção na população como um todo, e o sigma ao quadrado, que para a gente faz o papel da variância, é exatamente a variância da minha distribuição amostral da proporção, que é dada por uma daquelas duas fórmulas no slide anterior. A rigor, quando a gente constrói a tabela da distribuição amostral, então quando a gente tem N pequeno, o tamanho da amostra é uma quantidade pequena comparado à população geral,
A distribuição exata é binomial se a amostragem for com reposição, ou hipergeométrica se essa amostragem for sem reposição. Porém, aqui a gente está interessado em justamente usar o fato de que eu posso fazer uma aproximação dessa binomial se o meu N for, se o tamanho da minha amostra for razoavelmente grande, eu posso substituir a distribuição binomial pela distribuição normal. Aí a gente fez um exemplo em sala, aplicando isso. Então, a gente tem esses três resultados importantes. O valor esperado é igual à proporção da população. O valor esperado dessa tabela de probabilidades é o valor esperado é igual à proporção da minha população. A variância dessa tabela de probabilidades é igual, depende da proporção populacional. E essa tabela de distribuições de probabilidade, quando n tende a um valor grande, ela pode ser aproximada por uma distribuição normal. O que a gente vai falar na aula de hoje é especificamente da distribuição amostral, então a tabela de probabilidades que está associada a uma determinada estatística, especificamente para a estatística da média. Então a gente poderia ilustrar isso através de uma figura, mais ou menos dizendo o seguinte: eu tenho uma população com n elementos, certo? E eu estou interessada em saber a média associada a esses n elementos, n grandão. Então, a minha variável vai ser a variável média, que é calculada pelo somatório de todos os indivíduos, de i igual a 1 até n, dividido pela quantidade de indivíduos da minha população. Então, essa informação, a gente chama isso de parâmetro. Esse é o meu parâmetro de interesse nesse caso específico. Parâmetro por quê? Porque ele está associado à minha população. Eu faço um processo de amostragem aleatória simples e eu tenho então uma amostra com n elementos. N bem pode ser significativamente menor do que o tamanho da minha população como um todo. Para essa amostra, eu estou interessada em estudar essa mesma estatística associada àquele parâmetro média. Estatística é quando é na amostra, parâmetro é quando é na população. Então, eu estou interessada em estudar a média da minha amostra, representada por x barra, né? A gente já usa essa notação desde aí do início do semestre. Então, x barra que vai ser o somatório de todos os indivíduos da minha população, dividido pelo número de indivíduos. Percebam que aqui, o meu x, o indivíduo da minha amostra, está representado por uma letra grande. Por quê? Porque ele é uma variável aleatória. O meu processo de amostragem depende de uma aleatoriedade. Então, o que significa isso? Cada amostra que eu retirar dessa minha população pode ter uma média diferente. E eu preciso ter um jeito de analisar todas as médias que eu posso receber, dependendo dos indivíduos da minha população e dependendo das amostras que foram escolhidas. Então, vamos fazer um exemplo, fazendo toda aquela construção desde o início, então tendo uma população, fazendo o processo de amostragem, vendo qual é o valor da média para cada uma das amostras, e a gente vai construir a nossa tabela da distribuição amostral. Depois, da mesma forma que a gente fez para a proporção, a gente vai verificar o que vale em geral para a distribuição amostral da média e vai ver que também a gente tem resultados que garantem aí conhecimento de quem é o valor esperado da distribuição amostral da média, quem é a variância e que essa distribuição amostral também pode ser aproximada por uma distribuição normal. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos considerar que a gente tem uma população de 4 ônibus e a nossa variável de interesse é o número de vezes que o ônibus teve algum defeito grave. Então, o nosso número de população é 4 e a minha variável de interesse é o número de vezes que esse ônibus teve defeito. Um ônibus teve 2 defeitos, o outro teve 3, um teve 4 e o último teve 5. Portanto, eu vou dizer que a minha variável x, que representa cada um dos indivíduos da minha população, então a minha população é formada por x1, x2, x3 e x4, está associada ao número 2, 3, 4 e 5, porque esses valores são os números de defeito que cada um desses indivíduos apresentou. Então, como população, ao escolher um indivíduo dessa população, vamos supor que a gente vai montar uma média, né, com uma determinada amostra dessa população de 4 indivíduos.
Como a minha população é composta por 4 indivíduos, quando eu faço o processo de escolha de um indivíduo, eu tenho uma função de probabilidade de escolher um determinado indivíduo da minha população. Eu tenho 4 ônibus, eu escolho um ônibus, então significa que a probabilidade de eu escolher um determinado X, perdão, é igual a 1/4 para todo X. O processo de escolha de um indivíduo, então, qual é a probabilidade de cada ônibus ser escolhido da minha população? Bom, eu tenho um elemento, eu quero um elemento de 4, então eu tenho probabilidade de 1/4 de escolher cada um dos indivíduos da minha população, seja o X1, o X2, o X3 ou o X4. Portanto, a escolha relacionada ao processo de escolha de um indivíduo dessa minha população, eu tenho probabilidade de 1/4 e pode ser descrito por essa função que está aqui do lado. Então, eu tenho para cada valor de X uma coluna, que eu posso dizer que tem uma unidade de base, 1/4 de altura e a área total tem que ser igual a 1, porque a soma de todas as probabilidades tem que representar o meu 100%. Então, eu posso dizer que como função, a probabilidade de escolher o ônibus que teve 2 defeitos, o ônibus que teve 3, que teve 4 ou teve 5, é a mesma, é igual a 25%. Se a gente organizar isso numa tabela, a gente vai ter a nossa tabela da seguinte forma. A escolha de X, a probabilidade de escolher o meu X, então eu tenho X associado ao número 2, número 3 ao número 4 ao número 5, é igual a 1/4 em cada uma dessas linhas. Todas as probabilidades aqui são as mesmas, todo mundo tem a mesma chance de ser escolhido. Portanto, qual é a probabilidade de escolher um elemento com 3 defeitos? 1/4. Qual é a probabilidade de escolher um elemento com 5 defeitos? Também 1/4. A partir dessa tabela, a gente pode calcular valor esperado e variância associada a esse processo de escolha. Então, vamos calcular aqui o valor esperado associado a essa distribuição de probabilidades da gente escolher um elemento. Então, a distribuição da minha população é o somatório de xi vezes a probabilidade do xi. Xi é cada um dos elementos aqui da minha tabela. Portanto, isso aqui vai ser 2 vezes 1/4, mais 3 vezes 1/4, mais 4 vezes 1/4, mais 5 vezes 1/4, mais, aqui é mais. E se você fizer essa conta, você vai obter exatamente, deixa eu ver quanto que deu esse valor, 3,5, certo? Vai dar exatamente 3,5, 7/2. Então, o valor esperado associado a essa distribuição de probabilidades, que a gente já viu lá na unidade 2, é igual a 3,5. A variância da minha variável x, ela pode ser dada pelo valor esperado, só que de x ao quadrado, menos a média ao quadrado. A média aqui faz o papel do valor esperado. A gente pode usar μ ou pode usar o valor esperado. Isso aqui é somatório de xi ao quadrado vezes as respectivas probabilidades, menos o valor esperado, que a gente já conhece, 3,5 ao quadrado. Então, façam essa conta, parem o vídeo, façam a conta de xi ao quadrado vezes as respectivas probabilidades. Vocês devem encontrar como valor desse o valor de 13,5, só essa primeira parte, menos 3,5 ao quadrado, e o valor da variância vai ser, então, 1,25. Se a gente quiser ainda calcular, por exemplo, o desvio padrão, lembrando que a variância eu posso representar por sigma ao quadrado, o desvio padrão da minha variável vai ser a raiz de 1,25, e nesse caso, igual a aproximadamente 1,118. Certo? Então, nós temos então que essa população de 4 indivíduos, cada um deles associado aos números 2, 3, 4 e 5, tem média igual a 3,5, a população, a distribuição da população, e tem variância igual a 1,25. A gente vai ver agora como que esses valores estão relacionados com
a média das amostras possíveis que eu tiro aí da minha população de 4 indivíduos. Então vamos supor agora que eu queira fazer um processo de amostragem aleatória simples, montando uma amostra com 4 indivíduos extraída com reposição. Então vamos lembrar quem que é a nossa população? A nossa população é formada pelos números 2, 3, 4 e 5. E eu quero fazer uma amostragem com reposição de 2 elementos. Então o nosso N é 4 e eu quero extrair desse conjunto uma amostra de 2 indivíduos. Note que eu posso ter o número 2 no primeiro elemento, então eu vou colocar um parênteses para dizer que foi a primeira retirada e segunda retirada. Eu posso tirar 2 e 2, então eu posso tirar 2 vezes nesse processo de amostragem o indivíduo que teve 2 defeitos. Mas eu também posso tirar o 2 com o 3, o 2 com o 4 ou o 2 com o 5. Da mesma forma, eu posso tirar o 3 como primeiro elemento e o 2 como segundo, o 3 e o 3, o 3 e o 4, o 3 e o 5. Aqui seria na primeira retirada e aqui seria na segunda retirada. Primeira e segunda retirada. Então, eu estou definindo aí quem foi retirado primeiro e quem foi retirado segundo. Da mesma forma, eu poderia tirar o 4 ou o 5 como primeiro elemento da minha amostra. E aí a gente teria isso tudo substituído por 4 e esse conjunto substituído por 5. 5, 5, 5, 5. Então, eu tenho um total de 16 amostras. Essas são todas as amostras possíveis que eu posso ter com 2 indivíduos na minha população. 16 porque eu tenho 2 espaços para preencher e 4 possibilidades em cada um dos espaços, porque eu estou fazendo uma amostragem com reposição. Se fosse sem reposição, seria um pouquinho diferente. Então, percebam que, para esse conjunto de 4 indivíduos, eu tenho 16 amostras possíveis. E eu quero analisar agora a distribuição amostral das médias. Então, eu preciso calcular a média que cada amostra dessa tem, certo? Isso está organizado, eu posso organizar. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Por exemplo, essa retirada aqui, vou escolher uma diferente. Essa retirada, onde eu retiro o número 4 como primeiro elemento da minha amostra e 2 como segundo, a média dessa amostra é 4 mais 2 dividido por 2, porque são 2 elementos, é igual a 3. Porém, a amostra que tem 3 e 3 como elementos da sua composição também tem média 3. Se eu fizer 3 mais 3 dividido por 2, também dá 3. Então, o que acontece? Apesar de eu ter 16 amostras que são amostras diferentes, muitas delas acabam tendo o mesmo valor de estimativa. A estatística que eu quero avaliar é a média. A estimativa é o valor dessa estatística. Então, a gente pode, na verdade, organizar essas 16 amostras em uma tabela, colocando quais são as amostras que têm um determinado valor de média e juntando as amostras que têm a mesma média como valor de estimativa. Então, é isso que eu vou fazer aqui no meu próximo slide. Eu vou pegar essas 16 amostras e vou organizá-las, certo? Colocando todas as amostras que têm o mesmo valor de média. Então, nós vamos construir a distribuição amostral da minha média. 2 e 2, 2 mais 2 dividido por 2 é 2, então 2 e 2 tem média igual a 4. 2 e 3 tem média 2 mais 3 dividido por 2 indivíduos, 5 sobre 2, que é 2,5. Todas essas amostras aqui têm média 3, 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, então todas essas amostras têm média 3. Da mesma forma, todas essas 4 amostras têm média 3,5, 5 mais 2 é 7, 7 dividido por 2 é 3,5. Todas essas 3 amostras têm média 4, essas 2 amostras têm média 4,5 e essa amostra 5 e 5 tem média 5. Então, o que acontece? Eu tenho 16 amostras possíveis, 16 amostras. Porém, eu tenho dessas 16 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 resultados de média possível. Então, é a partir desse valor de média que a gente vai construir a nossa distribuição
da média amostral. A distribuição da média amostral vai ser exatamente essa parte da nossa tabela. Falta a gente completar a coluna da probabilidade. Então, qual é a probabilidade de eu ter média 2? Bom, eu tenho 16 amostras. Quantas amostras tem média 2? Apenas uma. Então, a probabilidade de eu ter média igual a 2 é igual a 1 sobre 16. Uma amostra de 16 amostras possíveis. Média 2,5 são 2 amostras de 16. Média 3 são 3 amostras de 16. Média 3,5 são 4 de 16. Média 4 são 3 de 16. 2 de 16 e 1 de 16. Então, aí estão todas as minhas probabilidades de eu ter média igual a 2, média igual a 2,5 e assim por diante. Percebam que se você somar 2 dá 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16. O somatório das probabilidades de cada uma dessas médias é igual a 1, como tem que ser o somatório de uma tabela de distribuição que tenha uma coluna aí de probabilidades. Tem que estar aparecendo todas as probabilidades possíveis. Em termos decimais, se vocês quiserem verificar, né, deixar uma forma aproximada, não sei se vai ser uma raiz, um valor exato, mas isso aqui é 0,625, então aqui é 0,0625, 2 vezes 0,125, aqui embaixo também, três sobre 16, 0,1875, aqui também 0,1875, e 4 dividido por 16 dá 1/4, que é 0,25. Então tá aí a nossa distribuição amostral da média. A gente construiu todas as amostras, calculou a estimativa, que era o nosso interesse, que é a média, para cada uma dessas amostras, organizou isso e associou então a probabilidade de eu ter aquele valor de média usando a quantidade de amostras, a quantidade de amostras possíveis, né, que é o tamanho do espaço amostral, dividido por quantas amostras satisfaziam cada uma dessas médias. Agora, utilizando a distribuição da média amostral, ou seja, essa tabela que contém valores de média e probabilidades dessas médias acontecerem de acordo com as amostras escolhidas, nós vamos calcular o valor esperado dessa tabela de médias e a variância também dessa tabela de médias. Como a gente tem a variável, então a nossa variável de interesse, a grande diferença é que a variável de interesse agora é a média e não mais o indivíduo que a gente está escolhendo. Então, nesse caso, o valor esperado é o somatório da minha variável, que é x barra, então a média, todos os indivíduos dessa coluna da média, vezes as respectivas probabilidades daquela média ser obtida através das minhas amostras. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1/16, mais 2,5 vezes 2/16, ou se quiser utilizar a forma decimal também não tem problema, mais 3 vezes 3 sobre 16, mais 3,5 vezes 4/16, mais 4 vezes... O 4 está associado ao 3, então 3/16, mais 4,5 vezes 2/16, que é a probabilidade, mais, por fim, 5 vezes 1/16. 1/16. Então, peguei cada x e multipliquei pela respectiva probabilidade. Então, parem o vídeo e calculem qual vai ser o valor desse valor esperado. E aí, fizeram a conta? Deu um número que a gente já viu agora, não viu? Não vimos agora há pouquinho na nossa aula? Deu exatamente 3,5. Não foi coincidência, tá? Toda vez que a gente faz o valor esperado de uma tabela de distribuição da média amostral, o valor esperado dessa tabela coincide com o valor esperado da nossa população, tá? Que aqui pode ser representado pela letra Mi da média. Então, não foi coincidência a gente ter obtido 3,5. Realmente, o valor vai coincidir com o valor esperado daquela tabela
de distribuição de probabilidades da minha população. Vamos fazer a mesma coisa para o cálculo da variância. Lembrando como é que a gente calcula a variância? A nossa variância é o somatório dos nossos x vezes a probabilidade ao quadrado, as variáveis x ao quadrado, menos a minha média, nesse caso o valor esperado de x barra ao quadrado. A minha variável x é uma média, então vou colocar a barrinha no x e a barrinha também na probabilidade, porque é a probabilidade de uma determinada média acontecer. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter que fazer o x multiplicado ao quadrado vezes cada uma das probabilidades, que vai ocupar essa parte, menos, então, o valor esperado, que é 3,5 menos 3,5 ao quadrado. Então, façam esse cálculo para mim. Multipliquem 2 ao quadrado vezes 1/16, 2,5 ao quadrado vezes 2/16, 3 ao quadrado vezes 3/16 e assim por diante. Tá? Realmente façam esse cálculo para vocês perceberem qual é o valor que vocês vão obter com o somatório. E aí, fez a conta? Ao calcular o valor das médias ao quadrado vezes cada uma das probabilidades, você deve encontrar 12,875. Fazendo menos o valor esperado ao quadrado, você precisa chegar na variância de 0,625. Nesse caso, o nosso desvio padrão, né, se a gente tivesse interessado em calcular o desvio padrão da média amostral, seria a raiz quadrada de 0,625, que é a mesma coisa que aproximadamente 0,7906. Então, por enquanto, a gente não deu uma interpretação para esse 0,625 e ele não deu o valor da nossa variância da distribuição da população, mas a gente vai ver que eles estão associados. Então, o que a gente fez aqui? A gente teve que extrair todas as amostras, calcular todas as médias para poder construir a distribuição de probabilidades e aí calcular o valor esperado e variância dessa distribuição da média amostral. No entanto, eu consigo generalizar essas duas informações a partir das informações iniciais da minha população. Então, só comparando esses dois valores que a gente encontrou, a distribuição da minha população é essa que está à esquerda, a distribuição da média amostral é essa que está à direita, então aqui a gente tem 1/4 como valor da probabilidade da população, né? Lembrando. Mas a área total continua sendo 1, porque é uma distribuição de probabilidades. E aqui a gente tem cada coluna dessa aqui com altura múltipla de 1/16. Então, aqui era 1/16, 1/16, aqui é o 2/16, aqui é o 3/16 e aqui é o 4/16. E esses objetos também formam uma distribuição de probabilidade com área 1, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Note o seguinte, que a média, ou seja, o valor esperado da distribuição amostral da média, coincide com o valor esperado da minha distribuição da população. Então, isso não é coincidência. Ambas as distribuições têm a mesma média, porém, a distribuição amostral da média é mais concentrada ao redor da minha média, tá? Então, a gente pode perceber que aqui, próximo do valor esperado, a gente tem valores com probabilidades maiores, tá? Então, o que acontece? A distribuição da média vai ter sempre esse formato. O que acontece é que quando eu tiver amostras maiores e mais variações de média, esse formato que vocês estão vendo à direita começa a se aproximar de um formato de uma curva normal. Então, a distribuição da média amostral também pode ser aproximada por uma distribuição normal. Só para que vocês confiram que essa área realmente é 1, foi aquela conta que a gente fez, né? 1/16, então aqui você tem 1/16 mais 1/16. Aqui você tem 2 indivíduos com 2/16. Aqui eu tenho 3 colunas com altura 2 colunas com altura 3/16 e uma coluna com altura 4/16. Isso aqui vai dar 1, 2, com 4 são 6, 6 mais 6 são 12, 12 mais 4 são 16, 16 dividido por 2 igual a 1.
Então, se a gente considerar que cada um desses retângulos tem base igual a 1, né, a distância entre os valores possíveis da minha média, essa distribuição de probabilidades também tem área total sendo 1. Então, aqui a gente tem uma ilustração, né, dessa comparação entre a distribuição da população e como fica a distribuição da média das amostras dessa população. O que vale quando a gente está falando da distribuição amostral da média? Vale que o valor esperado coincide, tanto da população como da média amostral. Então, esse μ eu estou usando aqui para representar o valor esperado dos indivíduos da minha população. Então, o valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja, o valor esperado da população. A variância da minha média amostral é sempre inferior à variância da minha população, representada por sigma ao quadrado, e a relação é dada por uma dessas duas relações. A variância da média amostral é sigma ao quadrado sobre n, se eu tiver uma amostragem com reposição ou meu n for muito grande ou infinito, e vai ser sigma ao quadrado sobre n vezes um termo corretivo, caso a minha população não seja tão grande, então o número de indivíduos da população seja menor que 20 vezes o número de indivíduos da amostra, ou se a minha amostragem for sem reposição. Então vamos ver como que esse resultado B aparece naquele exemplo que a gente resolveu anteriormente dos 4 ônibus com defeitos. A gente já tinha visto então que o valor esperado dessa distribuição amostral coincide com o valor esperado da minha população, e agora vamos ver como que as variâncias estão relacionadas. Anteriormente a gente verificou que a variância da população era 1,25, e essa variância é sigma ao quadrado. O sigma é o desvio padrão, o sigma ao quadrado é a variância. E nós tivemos como variância da distribuição amostral da média 0,625. Como a nossa amostragem foi com reposição, nós vamos usar a primeira fórmula. Então, esse valor é sigma ao quadrado sobre n. Sigma ao quadrado já é a variância, então aqui na parte de cima da fração a gente vai ter 1,25 dividido por 2 indivíduos da nossa amostra. Se você fizer 1,25 dividido por 2, dá exatamente 0,625. Então, esses valores estão relacionados, o que significa que eu não precisaria construir a tabela da distribuição amostral da média para poder saber quem é o valor esperado e quem é a variância dessa distribuição amostral. Eu posso usar esses resultados e pular essa parte de construção da tabela, porque aqui a gente fez apenas para uma população de 4 indivíduos e uma amostra de 2, mas imagine que dependendo do tamanho da população e dependendo da quantidade de indivíduos da sua amostra, você pode obter muito mais do que 16 amostras possíveis, certo? Então, esses dois resultados estão relacionados com a média e a variância da minha população. Além disso, o resultado principal, além desses dois, é que se o tamanho da minha amostra for razoavelmente grande, aquela distribuição amostral da média pode ser aproximada por uma distribuição normal. Vamos lembrar da figura que a gente tinha. A gente tinha aquelas barrinhas, certo? Com altura 1, 2, 3 ou 4, 16 avos, eu acho que eram assim. E eu tinha certos valores da média e eu sabia que o valor esperado da distribuição da média coincidia com o valor esperado da população, que aqui a gente está representando pela letra μ. Isso para uma população de 4 indivíduos e uma amostra de 2. Quando a gente aumenta a população e aumenta a quantidade de amostras, a gente vai ter mais barrinhas, porque cada amostra vai fornecer para mim uma média diferente. Então imagina que eu começo a aumentar a quantidade de barras, mas que eu ainda preciso ter uma função de probabilidade que me dê área total igual a 1. Quando eu for aumentando essa quantidade de barrinhas, eu vou obter uma curva que tem essa característica aqui. Então os valores estão concentrados perto da média, que coincide com a média da minha população, que aqui a gente está representando pela letra μ, e por isso que a gente diz que se o tamanho da minha amostra for razoavelmente grande, essa distribuição de probabilidade das amostras pode ser aproximada por uma distribuição normal. Então eu não precisaria das barrinhas, eu poderia calcular a probabilidade usando a função
da probabilidade normal. Para uma amostra com 30 indivíduos, a gente já pode usar tranquilamente a normal como uma aproximação para a distribuição da média amostral. Porém, se a distribuição da minha população já tiver uma característica próxima da normal, o exemplo que a gente fez não era normal, era todo mundo igual, né? Se a distribuição da minha população já tiver uma forma um pouco mais parecida da distribuição normal, uma aproximação com n menor pode ser utilizada. Então, vai depender a qualidade da aproximação entre a distribuição da média e a distribuição normal, que a gente vai utilizar no lugar dela, vai depender das características da minha população inicial. Mas para n maior que 30, a gente pode usar sem problema nenhum. Quando a gente precisa utilizar uma distribuição normal, a gente precisa lembrar que a gente precisa conhecer algumas coisas para poder definir quem é essa nossa distribuição normal. Então, toda normal é definida a partir de uma média associada à variável de interesse e um desvio padrão, aqui no caso um sigma ao quadrado associado à minha variável de interesse. A minha variável de interesse são médias associadas a amostras. Então, eu vou colocar um x barra nessas duas variáveis para dizer que não é a média da minha população, é a média, né, é o valor esperado das médias amostrais. Então, quem vai ser esses dois parâmetros que a gente vai ter interesse? A minha média daquela distribuição é o valor esperado da distribuição de probabilidades associada à média amostral. E a gente viu que esse valor coincide com o valor esperado da população, que acaba podendo ser representado pela letra sigma. Então, acaba coincidindo com a média, com o valor esperado associado à minha população. Da mesma forma, a minha variância que eu vou ter que usar ali na minha distribuição normal é a variância associada à minha variável média, aquela tabela que tem as médias para cada uma das amostras da minha população. E a gente viu no item B que esse carinha está associado à variância da minha população através de uma relação, que não é só a variância, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é a relação. A relação é que a variância da minha média amostral é sigma ao quadrado sobre n, onde esse sigma é a variância da minha população. Sigma ao quadrado é a variância da minha população sobre n. Então, na verdade, quando eu for utilizar a minha distribuição normal, eu vou precisar de uma média, de uma estimativa que vai fazer o papel de média para mim, que vai ser exatamente a média da população, ou o valor esperado da minha população, e eu vou precisar também de uma variância, que vai fazer o papel da minha variância lá na minha distribuição normal, e essa variância vai estar associada com a variância da população, dividido pela quantidade de indivíduos da minha população. Isso para aquele caso maior, né? Pode ser que a gente precise ter ainda aquele termo corretivo, né, que está ali na formulinha anterior. Deixa eu voltar ali um pouquinho. Então, pode ser que no lugar de V de x barra, a gente possa ter que usar esse termo corretivo se a nossa população não for muito grande, certo? Então, a gente tem aqui essa distribuição normal e a gente vai fazer um exemplo, então, ilustrando como essa distribuição normal é utilizada para calcular a distribuição amostral da média.